Shalom! Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, ao meu canal, Chamados pela Graça. Irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu vi um post no celular e isso me chamou um pouco a atenção, sabe? Uma amiga minha, ela postou lá que tinha falecido uma pessoa. Ela pensou que ia dar tempo dela dar mais um abraço nessa querida amiga dela que faleceu. E isso me levou a pensar, sabe, irmãos? Se estivermos despreparados, se nós não estivermos atentos à volta de Jesus, será que nós vamos poder falar isso para ele? Será que nós vamos poder falar para o Pai? Achei que isso ia demorar mais um pouquinho, porque a Bíblia diz que não sabemos nem o dia nem a hora. Nem os anjos e nem Jesus sabia o dia. Só o Pai que sabe o dia. Então, irmãos, temos que ficar firme na palavra do Senhor, na busca, permanecer em Jesus, para que o Senhor nos capacitar, nos dar mais força, nos revigorar, aumentar a nossa fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que o Senhor possa vir aumentar a nossa fé, nos fortalecer no dia a dia. Irmãos, hoje eu luto com uma depressão de anos, desde que eu tinha 13 anos. Eu tinha a depressão ali devido a um trauma que nós vivemos na casa da minha tia. E aquilo me levou a essa depressão. E minha mãe me leva para um médico, me leva para outro, e nada deles dá um diagnóstico. Até que uma depressão, e comecei aquele tratamento. Porém, irmãos, o tratamento da depressão, quando a gente começa a tomar os medicamentos, ele dá o efeito colateral. Os efeitos colaterais, talvez ele até aumenta a sensação da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico. E eu vivendo aquilo ali, irmãos. E toda a minha família cuidando muito bem de mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo com muito carinho. Até ao ponto de desgastarem. Eles se desgastaram de uma maneira que não sobrou mais, assim, forças, talvez, eu não sei, para lutar por mim. Porque na verdade, eu precisaria lutar por mim. Mas a gente, quando está nesse estado, a gente quer esperar do outro, a gente espera que o outro lute por nós, não é verdade? E aí passou, a minha mãe já estava sem paciência, o meu pai já estava sem paciência, todo mundo ali sem paciência comigo. E eu passando aquele sofrimento ali e tal. E um dia me veio na minha mente, hoje eu sei, que foi o toque do Espírito Santo que tocou em mim. Porque na Bíblia, aqui, aonde eu estava lendo aqui, irmãos, aqui em João 15, aonde Jesus fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos fazer obra alguma. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu aprendi, irmãos, que quando nós temos uma caridade no nosso coração, não é porque somos bons, não. É porque o Espírito Santo nos tocou e nos levou a fazer o bem àquela pessoa. Porque nós somos maus. O próprio Deus disse que somos maus. O coração do homem é mau, né? Carregamos lá, né, de Adão e Eva lá. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto de quando eu estava com essa depressão, me veio na mente assim: e se eu orar? Porque eu não dormia, irmãos. Não dormia. Eu tinha muito medo de morrer. Muito medo. E aí eu pensei: e se eu orar? E aí, do meu jeito, como eu sabia mesmo, sabe? Ali pedindo: Deus me cura, me cura. Pedia cura, me cura. Deus me cura. Jesus me cura. Jesus me ouve. Porque naquela época eu só sabia falar: Jesus me ouve. Hoje eu sei falar: Jesus fala comigo, que eu te escuto. Mas mesmo assim, com toda a ignorância de uma jovem de 13 anos, o Senhor teve a misericórdia de mim e me curou.
porque eu busquei o Senhor, né? Porque a própria palavra fala, buscai as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Irmãos, eu fui curada. Com toda a ignorância, eu não tinha palavras, eu não sabia, sabe, elaborar uma oração, pensar primeiro em uma oração. A única coisa que eu queria era me livrar daquilo. Eu queria ser curada. E o Pai me curou. E, irmãos, eu vivi assim dos meus 14 anos até os meus 25 anos. Não, 26 anos. Até os meus 26 anos. Eu me apeguei no Senhor. Eu me apeguei. E eu estou apegada no Senhor. Então eu estou vivendo com ela ainda. Ela ainda não me deixou. Desde os meus 28 e agora eu estou com 43. Então a minha luta é constante. Hoje eu penso na minha oração, porque o meu pastor, ele me ensinou assim. Tem coisa que você não ora. Porque a oração, ela move os céus. A oração, ela tem que ter resposta. Se você não recebeu é porque você pediu mal, a própria palavra diz. Então meu pastor fala muito cuidado com o que você ora. Porque o Senhor, ele está ouvindo. Irmãos, e se você orar com fé, a bênção desce. O milagre acontece. Eu sou prova viva disso. E hoje, irmãos, eu luto contra essa doença. Mas eu faço como aqui, ó. Eu sei que eu não sou capaz de vencê-la sozinha. Eu tomo os meus medicamentos. Eu faço as minhas consultas, normal. Mas, primeiramente, a Deus. Primeiramente, busco ao Senhor. Irmãos, até para levar os meus filhos ao médico. Primeiro, eu unjo eles. Eu faço uma oração por eles. Como muitas vezes eles foram curados no mesmo dia. Eu tenho esse testemunho para falar para vocês. Eu não tenho por que estar mentindo aqui, até porque estou usando o nome do Senhor, meu Pai, aqui. Irmãos, faça a oração por eles, imponha as mãos e eu espero. Caso não melhorem, aí eu falo com o Pai, Pai, cura os meus filhos. Através da medicina, ajude a medicina, abençoe o médico que vai estar lá, que vai poder ajudar a curar o meu filho. Assim eu faço, irmãos, sabe? E assim eu tenho feito. E eu tenho fé em nome de Jesus que uma hora ele vai me curar. No tempo certo, no tempo dele. Irmãos, eu já pensei até, eu já andei pensando até como Paulo. Paulo clamou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. Quando Deus me deu meus 2 filhos pequenos, que eu tenho um filho de 26 anos e eu tenho uma filha de 19 anos, que esse ano ela faz 20. E aos meus 35 anos, o Senhor me deu o Eliel. Depois, quando ele estava com 2 anos eu engravidei novamente. E o meu marido, ele sempre quis ter muitos filhos, né? Na verdade, ao total, eu tive 6. 2 estão no céu e 4 estão aqui comigo. O Senhor me concebeu, né? Essa graça das crianças. Irmãos, a depressão, ela vem mesmo. Do meu menino que tem 8 anos, eu consegui passar, não me entristeci, amei o nascimento dele, amei o nascimento dele, não rejeitei, sabe? Deus me deu muita bênção nessa época. Já na do meu caçulinha, que hoje está com 6 anos, Deus me deu bênçãos também. Porque em tudo a gente aprende, né, irmão? Até que um dia eu saí do meu quarto. Eu lembro, foi numa segunda-feira, eu saí do meu quarto, fui dormir no quarto da minha filha e tirei-a de lá, porque eu queria ficar sozinha. Só, irmãos, que é muito engraçado. A depressão, ela é muito estranha de se entender. Eu acredito que há vários tipos de depressão. A minha depressão ali era porque eu não queria, na minha mente, eu não queria o meu filho. E aí eu fui para o quarto da minha filha para dormir. Só que eu não deixei o bebê lá. Eu levei o bebê comigo. E eu cuidava do bebê a noite toda. Quando ele nasceu, ele acordava de hora em hora para mamar. Eu amamentei ele 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu só parei de amamentar ele porque eu engravidei de novo, mas Deus levou. Eu acabei perdendo. Mas aí, irmãos, como eu estava dizendo, eu levei ele para o quarto e eu fiquei nesse quarto
3 dias. Eu fiquei nesse quarto 2 dias. De segunda, terça, não, foi domingo. Eu fui para esse quarto no domingo, com o bebê, levei o bebê, e ali eu chorava. Eu falava com meu marido assim, me ajuda, eu não aguento, eu não estou aguentando. E aí ele ficava assim, olha, eu não tenho mais dinheiro para ajudar. Eu não tenho dinheiro para te ajudar. Porque, no caso, ele queria me levar num psiquiatra, né? E aí eu chorava, irmãos, naquele... Lembrei, eu ajoelhei nas madrugadas, porque eu não dormia. Porque ele acordava de 1 em 1 hora, gente, para mamar. Ele mamava muito. Então, eu chorando e eu ali acordada na madrugada, eu falava, Senhor, tem de misericórdia, Pai. Ajuda-me, Senhor. Ouve a minha oração em nome de Jesus. Eu preciso de socorro. O que eu vou fazer da minha vida agora, nesse momento, com essa criança? E aí, passou. Quando foi na quarta-feira, à noite, uma irmã da igreja, que hoje é muito minha amiga, ela bateu aqui no portão. Do nada, bateu aqui. Muitos anos que eu não via ela. Eu não tinha contato com ela já há bem tempo. E aí ela bateu aqui no portão, o Gabriel atendeu, e aí ela entrou e falou, Érica, o Senhor mandou que eu viesse aqui orar para você. Eu estava orando lá em casa e o Senhor mandou eu vir. Você aceita a oração? Eu falei, claro que eu aceito. E ela começou a falar que o meu filho era um projeto de Deus, que Deus tem coisas com o meu filho, que o meu filho, ele é escolhido do Senhor desde o meu ventre e que eu não rejeitasse, porque o Senhor estaria me curando naquela hora, porque tinham feito coisas para poder matar eu e ele, mas que o Senhor estava entrando na minha causa naquela hora. Irmãos, foi um momento maravilhoso, eu chorei muito, foi um momento muito importante na minha vida. E no outro dia, eu não fui curada da depressão ali, mas aquele mal que estava sobre mim, aquela cegueira que estava sobre mim, da rejeição do meu filho, foi quebrada. No outro dia, quando eu olhei para ele, foi muito diferente. Eu dei banho nele. Eu quis colocar uma roupa bonitinha nele. Eu quis colocar um sapatinho nele, sabe? E eu achei ele a coisa mais linda. E, irmãos, e pela honra e glória do nome do Senhor, eu fui curada ali. Daquele mal que me aprisionava, de eu achar que eu não queria o meu filho. E hoje ele é a coisa mais linda. Vocês podem acompanhar o vlog aí no outro canal, vocês vão ver ele, é uma bênção de Deus na minha vida, muito carinhoso, muito amável. E aí eu tenho enfrentado, irmãos, essa batalha. E voltando lá, a oração de Paulo, que pediu ao Senhor que livrasse ele, né? Que livrasse ele daquele espinho na carne. Porém, Deus falou que a graça dele o bastava. Falou, Paulo, a minha graça te basta. E eu entendi isso, irmãos, e eu peguei para mim. Teve um dia que eu estava tão ruim de depressão e síndrome do pânico, que tem 2 anos apenas que eu voltei com o meu tratamento, que eu voltei com as medicações, sabe? Então eu peguei, olhei para minhas crianças, os dois vendo eu chorar. Irmãos, a crise que eu dava, eu gritava. Só que assim, eu aprendi não mais gritar assim de desespero, mas hoje eu grito, quando eu tenho as crises, eu grito assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Me socorre, meu Pai. Oh, Pai, ouve a minha oração, Senhor. Vai, Pai, no quarto escuro, onde tem uma pessoa agora sofrendo também, Pai, com essa crise de ansiedade. Liberta, Senhor. Liberta aqueles que estão a ponto de cometer um suicídio, Senhor. Eu estou aqui, Pai, com essa crise sofrendo, mas a minha casa está cheia. E aqueles que não têm ninguém, Pai, as viúvas, socorre, Pai. Então, a minha crise hoje é essa. Eu começo a clamar. E a crise vai passando, irmãos.
E eu pedi ao Pai, falei, Senhor, se o Senhor não quer, se não é da tua vontade de me libertar desta depressão, dai-me pelo menos um tempo. Se esse é o espinho que eu tenho que carregar, dai-me pelo menos um tempo para eu poder criar os meus filhos, Senhor. Tende misericórdia, Pai. E aí, irmãos, o Senhor colocou o desejo no meu coração de procurar um médico, né? Procurar um psiquiatra, começar a tomar os medicamentos, a oração, porque como está escrito aqui, irmãos, eu pego muito isso. Eu pego muito isso para mim. Que o Senhor fala que sem Ele, nada podemos sobre essa terra. Nada. Eu sei que se o Senhor quiser, e eu sei que é o desejo dele, porque ele já levou com ele todas as enfermidades naquela cruz. Porém, o nosso pecado nos traz essas questões. Os nossos traumas, as coisas da vida mesmo, vai desencadeando essas enfermidades sobre a nossa vida. Porque Deus, que Ele cura câncer. Irmãos, tem relatos aqui inacreditáveis. Aquele que não conhece o poder de Deus não acredita, porque tem depoimento aqui na internet, aqui, irmãos, aqui no YouTube, que Deus ressuscitou pessoas. Então eu sei que se Ele quiser, no tempo dele, Ele vai fazer a obra em minha vida e vai me dar a cura. Porém, eu tenho que estar alicerçada no Senhor, eu tenho que estar alicerçada na palavra, eu tenho que frutificar com o Senhor. E, irmãos, eu aprendi com o meu pastor que frutificar, a frutificação que está falando aqui sobre os ramos, que nós devemos dar frutos. Não é, irmãos, você quer levar... É claro que é importante você trabalhar na vida daquela pessoa e levar ela até uma igreja, até um pastor, até uma pessoa mais preparada, para poder estar discipulando essa pessoa. Porém, aqui, irmãos, que você dá fruto de pessoas, não. Você dá fruto dentro de você. Nós temos que dar frutos dentro de nós. Porque como está escrito aqui, eu tinha marcado aqui, irmãos, mas eu perdi. Em Gálatas, como está escrito lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Se nós estivermos na videira que é o Senhor, nós vamos produzir fruto. E quais são os frutos? Bondade, paz, paciência, amor, longanimidade. Esses são os frutos. E aquele que está lá fora, ele vai ver esses frutos do Espírito em mim. E ele vai querer também chegar a esse Deus que é poderoso e que tudo pode. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos, eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo do tempo. Eu espero com este vídeo. Eu espero que a vida de vocês sejam edificadas. Eu peço ao Senhor pela vida de cada um, de quem está assistindo este vídeo, que venha crescer na presença do Senhor, que venha frutificar. Então, irmãos, o que eu espero com este vídeo, com esse testemunho, com esse depoimento aqui, né? Eu poderia ler aqui para vocês Salmos, ler a Bíblia, mas eu acredito que a gente testemunhando a palavra, sabe, vai aumentar a fé, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, aqui eu falo para vocês sobre João 15 e 5 Gálatas, né? O poder da palavra, que a palavra ela não volta vazia. Irmãos, é grandioso estarmos no Senhor. Você que está aí sofrendo de depressão, síndrome do pânico ou qualquer outra enfermidade, frutifica no Senhor, coloca a sua esperança, a sua fé no Senhor, porque Ele vai fazer, irmãos. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes. Assim que o Senhor me direcionou para que eu fosse fazer um tratamento. Gente, é muito importante também, peçam socorro. Porque uma coisa que acontece muito com quem tem depressão, ansiedade, eu falo por mim mesmo, não quer incomodar, então o que faz? Fica só, se isola. Não faça isso não, irmão. Peça ajuda ao seu irmão. Se você não tem alguém dentro da sua casa, peça ajuda a um irmão da igreja, procure ajuda.
Procure uma igreja para vocês congregar, para vocês serem discipulados pela palavra, porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela nos nutre, nos fortalece, ela nos encoraja para que nós possamos ter força do dia de amanhã. Então eu espero, irmãos, que em Deus, em nome de Jesus, que vocês estejam todos bem. E fico por aqui com este vídeo. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. E eu quero pedir para vocês deixarem aí o like. Deixa um like aí para mim, se você estiver gostado. Compartilhe com alguém que precisa também ouvir essa palavra para que possa ser edificado, para que possa ser avivado a fé e a força em Cristo Jesus. Irmãos, se inscrevam aqui no canal, compartilhe. Fiquem todos com Deus. E, irmãos, não deixe de compartilhar aqui embaixo algo que vocês possam estar vivendo agora, neste momento, deixando seu nome, para que eu possa estar orando pela sua vida também. Deixa aí um like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau!